essa Copa do Mundo. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. As pesquisas vão saindo em escala industrial. Mudou muito, né? A primeira pesquisa realmente estruturada, com alguma metodologia pretensamente científica, foi na década de 30, quando o Gallup fez uma pesquisa nos Estados Unidos e não tinha a ver com eleição, com nada disso, mas depois elas foram se aprimorando, os institutos se multiplicando. Há pesquisas bem feitas, há pesquisas mal feitas, há pesquisas que são baseadas em perguntas já formuladas em busca de uma resposta específica, né? Pesquisa que busca um resultado, ela não busca o resultado, ela não busca a resposta genuína das pessoas, ela busca fazer com que aquela resposta seja estimulada, né? Para que ela chegue àquele resultado. E há pesquisas muito bem feitas, há pesquisas cujo método é problemático, pela internet, por telefone, porque aí vira uma enquete, você não sabe quem está respondendo. No caso da internet, não tem nem ideia se quem está respondendo tem idade para votar, e assim por diante. E há a pesquisa, que ainda é a melhor, que é a feita na rua, ouvindo as pessoas, pessoas diferentes, com formação diferente, com poder aquisitivo diferente, com expectativas e perspectivas diferentes. Então, a pesquisa na rua, ela costuma dar resultados mais confiáveis. E, de todo modo, se existe uma desconfiança em relação a esses resultados, é bom ressaltar que eles não podem ser colocados como suspeitos a priori, né? Não, as pesquisas mentem, e políticos costumam fazer isso quando não estão bem nas pesquisas. Mas as pesquisas, na verdade, mesmo quando há erros, né, o Instituto quer acertar, a não ser aquele que trabalha para chegar a um resultado. Ele é contratado para entregar um resultado específico. Agora, a maioria dos institutos quer acertar, porque vive disso. Se perde credibilidade, não será contratado. E hoje são muitas pesquisas, porque são muitos os interessados, os que contratam. Bancos contratam pesquisas eleitorais, veículos de comunicação contratam pesquisas eleitorais, federações de indústria, de comércio, da agricultura. É muita gente querendo resultado de pesquisa, querendo a sua pesquisa. E a maioria não quer um resultado manipulado, quer enxergar o que está acontecendo, até para se posicionar. Mas é claro que quando há resultado manipulado, ele também carrega um objetivo. Ele porta um objetivo, que é influenciar o ambiente político e eleitoral. E até influenciar candidaturas, inflar, desinflar, tentar inviabilizar uma candidatura, tentar provocar o crescimento de outra candidatura. Isso existe também. Porque as pessoas olham, os partidos olham, os políticos olham, os candidatos olham e os eleitores olham para as pesquisas. Mas há um outro fenômeno, que é a interpretação dos números que as pesquisas trazem e também a análise dos números que as pesquisas trazem. E aí entra a análise enviesada. Você não está mudando números, você está conduzindo
uma leitura daqueles números. Você está fazendo com que, ou tentando fazer com que muita gente olhe para aqueles números e enxergue determinado cenário, que pode ser mentiroso, pode ser falso, pode ser ilusório. Os mesmos números, interpretados de outra maneira, levarão a outras conclusões. Então, a interpretação é importante. E aquilo que é enfatizado na análise. A pesquisa Datafolha recente, ela mostra o Lula empatando com todo mundo, não é? Com uma desvantagem dentro da margem de erro. Uma desvantagem em relação ao Flávio Bolsonaro, mas dentro da margem de erro. E uma vantagem, mas também caracterizando o que é chamado de empate técnico, ainda que no limite, com Caiado e com Zema. E isso não vem sozinho. Há um movimento, de um lado, para a viabilização de um terceiro nome, a viabilização de uma candidatura que possa chegar ao segundo turno. Mas todas as pesquisas feitas este ano e depois lá que o Jair Bolsonaro disse que Flávio Bolsonaro é seu candidato, todas as pesquisas mostram Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno. Lá atrás ainda havia a dúvida. Vai ser Flávio Bolsonaro? Vai ser Michele Bolsonaro? Vai ser Tarcísio de Freitas? Mas esse que era colocado nas pesquisas, os chamados cenários diferentes, cenário 1, 2, 3, esse, seja Michele, seja Flávio, seja Tarcísio, aparecia indo para o segundo turno com Lula. Todas as pesquisas colocam Lula no segundo turno. Até porque, quando se fala Lula, Flávio, Caiado, Zema, esse não é o cenário do primeiro turno. No primeiro turno podem estar todos lá. Muitas dúvidas se o Zema estará lá. A situação do Zema é o seguinte. Uma parte do PL quer o Zema candidato a vice do Flávio Bolsonaro. Uma parte do PL quer Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, candidata a vice na chapa do Flávio Bolsonaro. E a parte do Centrão que apoia o Flávio Bolsonaro, porque uma parte do Centrão apoia o Lula e uma terceira parte está ali, né? Centrão genuíno. Ou seja, vamos esperar, vamos aguardar, vamos tocar para os dois lados, vamos fazer tabelinha com o Lula e com o Flávio Bolsonaro até a gente... Ou nem decidir. Esperar a eleição ocorrer para ver quem é que vai dar ministério, quem é que vai dar cargo, quem é que vai liberar verbas. O Centrão? Essa é uma profissão de fé do Centrão. Não? Mas não só. Cargo hoje já não é o mais relevante. Cargo é apenas uma parte da fatura. Não é a mais importante da fatura, mas é uma parte. Sempre é. Principalmente alguns cargos que significam muita verba e muita visibilidade. Isso é importante. Pois bem, então você tem três partes no Centrão. Essa parte do Centrão que apoia Flávio Bolsonaro está dizendo o seguinte: o Zema tira voto. Mas por que tira voto? Porque o Zema, como governador de Minas Gerais, entrou numas de fazer aquela frente de governadores sul-sudeste, mas ele defendeu essa frente atacando o Nordeste. Atacando.
inclusive fazendo uma analogia barata com produção leiteira. Então, dentro do Centrão, e ali tem muita gente velha de guerra, que está dizendo o seguinte: não, esse cara vai tirar voto, porque ele tem um passado de declarações que tiram votos. E o Zema está lá, dizendo que é candidato e tal. Outro dia brincou, talvez o Flávio Bolsonaro, e ele disse que o Flávio vai ser meu vice, deram risada, aquele papo. Mas ele está naquela, diz que é candidato, mas pode ser candidato a vice do Flávio, embora dentro do PL uma corrente não queira, é a corrente que defende Tereza Cristina, há uma outra que defende Zema, inclusive argumentando que Tereza Cristina representa um setor que já está com o Flávio Bolsonaro, uma parte, não é o agro, não é a produção agrícola, pecuária, não. É uma parte. Ela representa uma parte. Esse setor tem vários segmentos, interesses divergentes. Você tem um setor que vive no mercado interno, um setor exportador, um setor que não tem crédito, um setor que tem abundância de crédito. Não é uma coisa monolítica, não é homogênea. Todos pensam igual e politicamente se movem sempre na mesma direção, não. Ela representa uma parte. E aí diz, essa parte já está com o cara, então o que vai acrescentar? Em uma região, centro-oeste, onde o nome do Bolsonaro aparece com força. E aí fala, o Zema é de Minas. Minas, você tem... É outra história. A coisa é muito mais dinâmica, fluida. É difícil apontar que haja ali uma hegemonia de um nome ou uma vantagem clara. Minas e São Paulo, não há. A luta é voto a voto, né? É bairro a bairro, é cidade a cidade. E então pensaram no Zema. Mas o Zema, diz o Centrão, a parte do Centrão que apoia o Flávio Bolsonaro, diz o cara vai tirar votos. Vai tirar. Mas não é só a agropecuária que é dividida com interesses divergentes, visões divergentes. Também os bancos. Os bancos brasileiros e a indústria brasileira, eles têm uma particularidade. O importante para eles é o mercado interno. Então, alguns bancos muito fortes apoiam o Lula porque dizem, ainda que timidamente, ele melhora o mercado interno. O mercado interno cresce. E para esse banco, especificamente, isso é vital. Os grandes bancos olham muito para o mercado interno. O mercado financeiro em si é outra coisa. Coisa muito mais fluida. Há muitas vezes ligações diretas com capital internacional. São outros interesses. E na indústria, a indústria brasileira, ela compete pelo mercado interno. Claro, ela manda para a Argentina, manda para o Paraguai, ela abastece uma parte da América do Sul. Há exportadores que têm ótimo mercado nos Estados Unidos, na Europa, não há dúvida. Mas a maior parte da indústria brasileira vive do mercado interno. Então você tem divergências. E há setores que só pensam no mercado externo. E querem candidatos que esvaziem o investimento público. Até porque querem participar da privatização de serviços públicos, não é empresa, não. Há um amplo movimento para que se privatize, ainda que gradualmente, sem falar o nome, a Previdência.
a saúde, a educação. A educação, ela tem passado por um grande combate entre aqueles que defendem mais investimento público e lembram que 90% dos alunos de idade escolar e alunos da primeira fase dos estudos, da segunda fase dos estudos, ensino básico, médio, essas coisas, estão na escola pública, 90%. E que o setor público é imprescindível. Ou então essas crianças não terão escola. Muitas delas não poderão frequentar uma escola particular. E há, por outro lado, cada vez mais montagens de sistemas de privatização gradativa do sistema de ensino. Isso tem ocorrido em estados. Não por acaso, esse foi um dos itens da greve dos professores do Rio de Janeiro, na semana passada. Agora, há setores que não querem Lula e não querem Flávio Bolsonaro. Inclusive na mídia. Porque acreditam que Flávio Bolsonaro será o delegado de Jair Bolsonaro. Que o presidente será Jair Bolsonaro. Flávio será o delegado. Como teria sido o Haddad, se eleito em 18, ele representaria o Lula na presidência. E acreditam que vários atritos provocados desde o Planalto voltariam, inclusive com empresas de comunicação. Aqui não é com o jornalista, com a notícia, é com a empresa, com os interesses empresariais, as ameaças e tal. E não querem o Lula. Mas olham para o cenário, porque as pesquisas dizem, e as pesquisas estão dizendo há meses que o segundo turno será Lula e Flávio Bolsonaro. Como em 22, e de fato desde 21 as pesquisas diziam, haverá segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. E não deu outra. Foi Lula e Bolsonaro. O Dória, que tentou se apresentar ali como alternativa, ele rapidamente percebeu que, vamos gastar tempo e dinheiro aqui à toa. Isso está definido. Ciro Gomes, ninguém tinha chance. Estava definido, segundo turno, Lula e Bolsonaro. E até aqui as pesquisas dizem, haverá segundo turno, Lula e Bolsonaro. Só que agora Flávio Bolsonaro. Mas ainda há, que podem acontecer coisas, uma candidatura pode se implodir com algum fato novo, um fato extraordinário. Fatos ordinários não mudarão isso, mas fatos extraordinários que podem mudar esse cenário, podem inviabilizar uma candidatura. E de levinho ali começou a campanha. Olha o Caiado, tá crescendo, olha o Caiado. E aí, como essa pesquisa agora do Datafolha mostra que no segundo turno há empate técnico do Lula com os outros três, inclusive Caiado, mas é bom lembrar que se o Caiado estiver no segundo turno, o Flávio Bolsonaro não estará. Então ele aparece com 40, porque, é claro, eleitores do Flávio Bolsonaro dizem, bom, se não for ele, for o Caiado e o Lula, Caiado. Se não for ele, e for o Lula e Zema, Zema. Não são votos que eles têm contra qualquer um. Bom, esse cara aqui ele vai para o segundo turno partindo de 40 contra qualquer um. Não, é contra o Lula. Especificamente. E aí ele teria que derrubar a candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, tentam dar à pesquisa uma leitura e fazer uma projeção que é irreal. Mas não é só isso. Há um outro movimento
para indagar cada vez com mais frequência, cada vez com mais veemência e cada vez mais com ênfase a possibilidade de o Lula não ser candidato. A ideia qual é? Olha, o Lula é vaidoso. Se ele perceber que há um risco significativo de perder a eleição, ele pode cair fora. Ele pode cair fora da candidatura, abrir mão da candidatura, deixar para outro. Isso é absurdo? É um raciocínio absurdo? Não. Mas convenhamos. Ele foi até essa especulação, ela foi alimentada pelo próprio Lula recentemente em uma entrevista, quando ele disse, ainda estou pensando sobre a candidatura. Quando em outras ocasiões ele disse, eu serei candidato e estou me sentindo jovem e bem e tal. Hoje ele deu outra entrevista e falou o tempo todo como candidato. Falou como candidato. Pelo menos a parte que vi. Para 3 canais. Estavam juntos lá. O Fórum 247 e o DCM. Então, eu não vi tudo, vi uma parte, mas a parte que eu vi ele falou como candidato. Agora, o Lula pode até ter essa dúvida, ser ou não ser candidato, correr ou não correr esse risco de, na provavelmente última eleição disputada por ele, perder para um novato em disputa presidencial. O cara que traz como cartão de apresentação sua filiação. Ele é o filho do Jair Bolsonaro. É senador e tal, mas para pensar em presidência da República, o que o coloca como candidato com chances é ser filho do Jair Bolsonaro, que tem voto. Seria, de novo, um embate Lula-Jair Bolsonaro, mas alguém com a procuração do Jair Bolsonaro. Então, é claro que o Lula pensa a respeito disso. Mas ele tem de pensar também o seguinte: se ele não disputar, ficará claro que esse é o motivo. E nenhum candidato que o Lula pudesse indicar para o seu lugar na disputa teria o resultado que ele pode ter. Teria a viabilidade eleitoral que ele tem. O nome que ele tem. Os votos que ele tem. O Lula é aquele sujeito... Eu conheço muita gente que não vota em candidato do PT a deputado estadual, deputado federal, governador, senador, prefeito, mas vota no Lula. Invariavelmente. Se o Lula é candidato, vota no Lula. Mas não vota em candidatos do PT para os outros cargos. Não vota. Não tem relação nenhuma com o partido. Mas vota no Lula. Isso não é algo desprezível, né? Eleitoralmente, ele é maior que o partido. Então, não adianta ele indicar e dizer, é o meu candidato, e aparecer ao lado do cara, olha aqui, esse é o meu candidato. Não é o Lula. São coisas distintas. Então, provavelmente prevalecerá essa obviedade, né? Alguém, se ele tiver em dúvida realmente, porque na maioria das vezes ele não parece ter dúvida de que será candidato. Embora tenha falado esse troço aí outro dia. Eu estou pensando ainda, né?
mas na maioria das entrevistas, na maior parte das entrevistas e dos pronunciamentos, não é que ele dá a entender, ele fala que será candidato. Ele fala. Mas se ele tiver dúvidas ali com os próximos, né? Se ele falar sobre isso, olha, eu não sei, alguém deve ter coragem para dizer para ele: se você não disputar, aí a derrota é uma possibilidade imensa. Ela é quase inevitável. Pode ocorrer de apontar alguém, o cara ir lá ganhar porque o outro candidato escorregou em cascas de banana, falou uma grande bobagem, foi fraco nos debates, mostrou insegurança, falou um negócio que teve impacto na população. Campanha é isso. Uma frase errada e uma candidatura vai para o espaço. Uma frase errada e uma candidatura vai para o espaço. Pode acontecer. Mas, olhando a priori, você fala: ó, Lula, se você indicar o outro aí, pode se preparar. A oposição vai ganhar a eleição. E até por isso, também há essa especulação. Além de um terceiro elemento nessa história. Aquilo que já falamos aqui do André Esteves. Aquele que disse, quando especulava-se, Tarcísio vai ser candidato, dava-se como certo. Né? E ele disse: se for um segundo turno, Tarcísio e Haddad, eu vou para Roma comemorar. Porque eu ficarei satisfeito. Quem ganhar está ótimo. É um ponto de vista, não de um banqueiro apenas, mas de um setor financeiro. E que defende abertamente privatizações, redução de investimento público, e que ganha rios de dinheiro com a dívida pública. E, portanto, que é o corte não na dívida, mas na Previdência. Era o corte na Previdência, na educação, na saúde. O fim do piso constitucional para a saúde e educação. Nem acho que essa visão dele é realista de fato. Acho que ele idealiza um pouco o que o Haddad faria. Tarcísio não. Tarcísio seria esse caminho aí. Né? Mas existe também essa história, uma terceira manobra, né? A ideia de uma terceira via dentro do PT, ou seja, Haddad. Mas para isso o Lula teria de dizer: tô fora, Haddad não é São Paulo, é aqui, é nacional, você vai ser candidato. E esse não parece o cenário que teremos daqui a um mês, daqui a 2. Hoje, o Lula é candidato. E diz isso. Mas fica claro que há diversas interpretações e análises enviesadas que levam nessa direção. Ou seja, tentam inflar uma terceira candidatura, aqueles que não querem nem Flávio nem Lula, e aqueles que querem Lula fora